Queridos e amados irmãos, os cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu quero pedir aos irmãos que abram as vossas Bíblias no livro de Êxodo. Capítulo 16. Verso 1 até o verso 4. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Obrigado, querido. Eu vou ler, os irmãos acompanhem, por favor. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito, e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor, na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão? Leiamos todos juntos o verso 4, 1, 2 já. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Vamos para o capítulo de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14. Verso de número 14. 14. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, o verso 14, nos diz da seguinte forma: e Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias, comprem comida para si. Toda a igreja, o verso 16 comigo, 1, 2, já. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Assentai-vos, querido. Glória a Deus. Antes de começar a ministrar a palavra, eu quero externar minha gratidão ao departamento dos conjuntos, né? No caso, são 2 conjuntos que estão aniversariando, que me convidaram para estar aqui cooperando com vocês mais uma vez. Eu tenho vindo aqui através da ponte do presbítero Roberto, sua família, queridos, né? E muitas das vezes ele liga para mim com muito carinho e fala assim: as irmãs convocam você para estar lá de novo. E eu quero agradecer pelas orações que eu tenho certeza que as irmãs têm orado por mim, nesses trabalhos de joelho, né? E Deus tem sido bondoso para comigo, misericordioso. É um prazer sempre estar aqui em Isabel. Eu não sou de São Gonçalo, eu sou de Itaboraí, é mais distante um pouquinho. A minha igreja matriz é em São Gonçalo, a da congregação é em Manilha, e eu moro ali em Manilha, no município de Itaboraí. E é um prazer sair de casa hoje, era 5 horas da tarde, chegamos aqui, encontramos vaga aqui em frente à igreja, ganhei um presente, uma gravata do conjunto, que maravilha, hein? O presbítero Roberto falou assim: não vem de gravata não, porque a gente já separou uma para você aqui. Já estou fazendo parte do conjunto aí, né?
Eu esqueci o nome, mas não estava ali agora. Vencendo pela fé e aliança em Cristo. Mandaram o texto de livro de Salmos, capítulo 90, Salmos 90, verso 14, com o tema sacia-nos, não é isso? Sacia-nos. E eu comecei a orar a Deus para saber o que Deus quer falar conosco na noite de hoje. O interessante é que Deus sempre fala, né? De uma forma ou de outra, Ele sempre fala. E Ele já tem falado aqui no nosso meio. Através dos louvores, através de testemunhos, através da sua presença, Ele está sempre falando conosco. Deus, Ele é sempre bom, não é, irmãos? Amém? Mas para algumas pessoas parece que Ele não é muito bom. E principalmente para aqueles que não recebem o que pedem. Nosso Deus é um Deus que no seu coração, Ele sempre quis o melhor para nós. Ele nunca, em toda a história da humanidade, Ele desejou, planejou, arquitetou algo ruim para o ser humano. Isso independente de credo, independente de nível social, independente se é religioso ou se não é. O desejo e o caráter de Deus é sempre dar coisas boas. A tendência humana, devido ao pecado, é que temos tido problemas na nossa caminhada. Deus, eu me baseei no texto de Êxodo, capítulo 16, porque no Antigo Testamento nós temos alguns eventos que falam quando Deus ele vem para suprir a fome e a sede do povo por duas vezes. Ele também supriu a sede no deserto, jorrando água. E lá no Novo Testamento, ele supriu duas vezes também para aqueles que o acompanhavam. Mas, na verdade, Deus ele não só supre quando nós pedimos, ou quando nós solicitamos algo dele. Ele está sempre suprindo algo que muitas das vezes nós não pedimos, mas que Ele sempre está provendo. Há coisas que nós não pedimos. Por exemplo, você já pediu na sua oração que Deus te desse o ar de cada dia? Alguém aqui já fez a oração, Senhor, amanhã me dá o ar. Eu preciso respirar de novo. Eu acho que ninguém já dobrou o joelho para pedir isso. Existe alguém aqui? Não? Mas Ele dá prontamente, gratuitamente, favoravelmente, todos os dias, e não somente os crentes, mas os ímpios, aqueles que praticam coisas erradas, o Senhor está dando, porque Ele é bom. Ele é bom. Só que quando muitas das vezes a nação de Israel estava desejosa, porque, irmãos, para nós nos saciarmos, eu tenho que ir até as 9h, só para eu me planejar aqui, 9h20. Então nós vamos até lá, em nome de Jesus. Ora, quando nós queremos algo, nós sempre iremos saber onde vamos buscar, não é verdade, irmão? Só que quando você não tem onde buscar, como o povo de Israel estava no deserto, eles ficavam desesperados. E é assim que muita gente fica. Nós ficamos desesperados quando nós não temos saída, quando nós não temos uma porta, um meio, um escape. E é justamente nessas circunstâncias que o nosso Deus às vezes nos coloca. Porque Ele quer ver o seu povo precisar dEle, necessitar dEle, carecer dEle. E Ele nos coloca em circunstâncias adversas. O povo de Israel estava prisioneiro, cativo no Egito. E no Egito, eles, apesar de estarem com o cargo, ou melhor, o fardo de Faraó, porque eles trabalhavam dia e noite para produzir para o Egito enriquecer. Eles trabalhavam dia e noite, então eles estavam oprimidos pelo sistema de Faraó. Então eles clamaram a Deus durante um período de 430 anos
para que o Senhor os tirasse do Egito. Mas eles estavam no Egito justamente por conta de uma fome que aconteceu lá atrás, no período de Abraão, de Isaac e de Jacó, quando eles ficaram com fome e eles precisaram ir ao Egito. Quem estava no Egito era José. E quando José ele pôde produzir ali com sabedoria um bom depósito no Egito, né? Um local de reserva no Egito, então a família de José entrou no Egito e ela foi saciada porque Deus enviou José para o Egito. Senão a família de José morreria de fome. E na Bíblia há, por exemplo, aproximadamente 14 períodos de fome, aonde o Senhor sempre permite, não que Ele queira, mas Ele permite algumas coisas acontecer para que nós clamemos a Ele, para que não tenha saída, porque se nós vivêssemos na bonança, na fartura, nós não buscaríamos a Deus, nós esqueceríamos de Deus, nós não nos aproximaríamos de Deus. Então Deus às vezes nos faz viver nos altos e baixos da vida para que nós recorramos a Ele. E é tão bom recorrer a Ele porque Ele nos ouve e nos atende. Mas eu quero dizer algumas verdades. Deus nem sempre atende ou nos dará aquilo que nós queremos. Porque muitas das vezes aquilo que nós queremos pode não estar de acordo com aquilo que Ele quer. É bem possível que Deus venha nos dar aquilo que precisamos, aquilo que nós necessitamos e não aquilo que nós planejamos, porque os planos são do nosso coração, mas a resposta vem da boca do Todo-Poderoso. Nós só sabemos até um certo ponto. Deus sabe além do ponto que nós sabemos, e Ele sabe se vai ser favorável ou se vai ser desfavorável para a nossa vida. A questão é que Deus, Ele atende às nossas necessidades, e também Deus nunca nos abandona. Diga comigo, Deus nunca nos abandonará. Você crê nisso? É porque parece que quando você está sem saída, quando você não tem uma solução para o seu problema, quando você não tem um escape, você pensa que Deus está longe, você pensa que Deus não está vendo, você pensa que o céu está de bronze, você pensa que Deus não sente a sua necessidade, mas Deus está tão perto que as circunstâncias não fazem você ver Deus. E aí você começa a colocar aqueles pensamentos na sua mente dizendo: Deus se esqueceu de mim, Deus não está cuidando de mim, Deus não está realmente tendo o favor na minha vida. E o homem começa então a dar lugar às murmurações. E muitas das vezes essas murmurações desagradam a Deus, porque nós acabamos ofendendo o caráter de Deus, achando que Deus esqueceu de nós, achando que Deus, Ele realmente não é um bom pai, um bom patrão, como foi dito aqui. Ele não é um amigo, Ele não é um pastor, mas a Bíblia é recheada para nos dizer: eu sou o seu amigo, eu sou o seu bom pastor, eu sou o seu guia, eu sou o provedor, eu sou a água que te sacia, eu sou o pão que mata a tua fome, eu estou do seu lado e eu faço como eu quero. Aleluia. Observe que Deus está conosco todo o tempo e conhece as nossas necessidades. Você acredita que Deus conhece a sua necessidade? Por que Deus não age logo? Por que Deus não atende logo? Por que Deus não chega logo? Existem critérios da parte de Deus que Ele precisa saber a quem você vai recorrer. Porque enquanto nós estamos dando um jeito,
arrumando uma forma. Nós estamos colocando Deus de lado, não é verdade? Não, o juiz faz, o advogado faz, não, o carro, não, o remédio, e isso, e Deus vai dando lugar para você tentar resolver. Mas chega uma hora que o médico diz, olha, não tem mais jeito. Chega uma hora que o mecânico diz, não tem mais solução. Chega uma hora que toda a ciência diz, olha, não tem saída. Aí Deus fica só aguardando. Ele poderia entrar em cena, mas ele fica aguardando. Aí a serva do Senhor e o servo do Senhor vai para o cantinho do quarto e dobra o joelho. Aleluia! A sensibilidade está aflorada. Ele está realmente sem saída. E aí o coração está quase se derretendo. E ele vai botar o rosto no pó. As lágrimas começam a cair. E aí o céu se abre. Aleluia! E Deus coloca o seu ouvido para ouvir. Aleluia! E quando Deus ouve, aleluia, o gemido do servo dele, ele entra em cena, porque ali ele solicitou a ajuda de Deus. A questão é que Deus permite que passemos por essas circunstâncias variadas, porque nós não estamos no céu. Nós estamos em uma terra caótica, dominada pelo pecado, dominada pelo sistema das trevas, dominada pelas enfermidades, dominada pela corrupção maligna, pelos pensamentos maus. Mas apesar de estarmos aqui, meus irmãos, nós temos algo diferente, aleluia, em nossa vida. É o Espírito Santo de Deus em nós. Fisicamente, segundo a medicina, nós precisamos nos alimentar 3 vezes ao dia, ou 4, quando muitos, e de 3 em 3 horas. Porque nós temos perdas de sais minerais, de nutrientes em nossa vida. E nós sentimos fome, não é verdade? Depois do culto dá uma fome, não dá? Por quê? Porque nós desgastamos, nós começamos a louvar, a cultuar, nós vamos para o trabalho e começamos a nos esforçar. Há um desgaste de sais minerais, de nutrientes, e aí nós precisamos nos alimentar. Mas para nos alimentar, muitas das vezes nós temos que ir lá no mercado fazer uma comprinha, não é verdade? Para abastecer a despensa. Eu quero dar uma boa notícia para você. Lá no céu tem um mercado que tem de tudo, aleluia. Lá no céu tem prateleira de tudo aquilo que você precisa. E você precisa fazer compra. Compra significa pagar um preço. Se você pode pagar, você vai buscar. Porque lá no céu tem fartura para a tua vida. E é tão bonito quando o pai de família chega em casa com aquelas bolsas de compra e entra a despensa. A alegria é aflorada dos filhos, você fica satisfeito porque tem algo para comer, porque tem alguma coisa para se alimentar. E você vai produzir sais minerais e nutrientes. Eu quero dizer para você que se você parar de comer, a tendência é desfalecer e morrer. E aí quando você come, aí vem a palavra, estou saciado. Estou satisfeito. Tem uns que comem até demais, não é verdade? Passa da conta. E aí não tem salário que aguente, né? Porque chega no finalzinho do mês, não tem carne, não tem biscoito, não tem nada, acaba tudo, acaba até o dinheiro. E se não for a graça e a misericórdia de Deus, porque ele chega na hora certa, ele não se atrasa. Quando falta, ele se apresenta, ele abre porta, ele abre ajuda, ele faz porque ele é Deus. Aleluia! Oh, irmãos, nós temos um Deus maravilhoso. Ele não nos deixa, ele não nos abandona. E ele permite que você atravesse por isso. Só que muitas das vezes algumas pessoas sabem que tem mantimento, que tem um Deus que pode atender, mas que não sai do lugar para buscar. Ou tem aqueles que Deus manda o maná, mas depois vai murmurar daquilo que tem de bastante. Aí por isso que nós atravessamos os altos e baixos da vida, porque Deus sabe como trabalhar na nossa vida.
Eu quero dizer, meus amados e queridos irmãos, que Deus jamais dará a sua glória para outrem, porque o que Ele faz, ninguém pode fazer na sua vida. Só Ele pode entrar com provisão, com providência naquilo que você precisa. Irmãos, eu estava esses dias na empresa, eu trabalho na área do planejamento, e eu estava trabalhando no Excel, um trabalho que eu já faço há 10 anos, e de repente eu tive que fazer uma fórmula no Excel. Quem sabe o que é Excel sabe o que eu estou falando. E, irmãos, não dava certo aquela fórmula. E eu fiquei aflito, eu fiquei nervoso, porque era um trabalho que eu tinha que apresentar, eu tinha que dar o resultado, e eu tinha que imprimir logo, jogar para a área de produção. E eu estava, meu Deus, nervoso, eu não conseguia, ficava ali aquele momento, de repente, eu parei tudo. Fui para o banheiro. E chegando no banheiro, eu comecei a falar com Deus. E falando com Deus, eu falei: Senhor, dá-me sabedoria. Dá-me entendimento. Eu estava com fome do resultado. E só quem tem sabedoria é Deus. E ali, orando ao Senhor, quietinho, voltei. Quando eu voltei, irmãos, parece que a coisa virou a chave e eu consegui achar o resultado. Ei, tem coisas que nós não vamos conseguir. Você vai malhar em ferro frio, mas quando você pede a Deus, Ele vai te ajudar. E aí começa, né, a gratidão a Deus, agradecer a Deus porque Ele solucionou uma coisa mínima que nós não estávamos conseguindo. Oh, meus irmãos, eu quero dizer para os irmãos que existe na Bíblia vários locais que as pessoas precisavam ser saciadas por Deus. Eu quero apresentar a você quando eles estavam com fome no período da travessia do deserto, aonde todo dia tinha maná, mas o maná não conseguia satisfazê-los. Todo dia, e eles estavam já enjoados do maná, porque o ser humano não está satisfeito com nada, irmão. O ser humano está sempre querendo algo e não aquilo que ele está sempre fazendo com ele. E ele está sempre querendo mais, querendo mais, querendo mais. Você já parou para pensar que quando você era simples, quando você não tinha muita coisa, o que vinha você aproveitava? Você já parou para pensar que se não tinha muita comida, comia o que tinha e dava graças a Deus? Quando não tinha salário, vivia como tinha. Quando não tinha muitas vestimentas, vivia com o que tinha. Mas de repente você foi abençoado, você mudou, Deus te abençoou. Aí você comprava vestido, você comprava paletó, você comprou comida e mais comida. E hoje está tendo uma exigência: olha, só come se tiver mistura, só come se for filé mignon, só come se tiver coisa boa. Se não tiver coisa boa, se for café, ó, que é para baixo do nível, que eu não bebo café. Se for leite dessa forma, eu não bebo. Querido, você não é nada. Aproveite o que você tem e aproveite o maná do dia. Não murmure, não reclame, dê glória, dê graça, porque Ele está mandando. Em tudo dá graças. Os israelitas no deserto começaram a reclamar. E aí o Senhor teve que trazer uma mudança. Ele mandou uma nuvem de codornizes para que eles comecem até se enfastiar. Ele falou: eu vos darei pão do céu e vocês vão se fartar. Sabe o que significa isso? Deus tem mais para dar. Deus não é mesquinho. Eu não sei como que Deus está falando para alguém aqui. Deus não é mesquinho. Ele não é pobre. Ele não é miserável. Ele é rico. E Ele pode. Você crê nisso, no que Deus está te falando? Há depósito no céu.
Ele até permite você ter alguma coisa para provar a você que aquilo muitas das vezes não é tão importante como você precisava. Eu quero citar um exemplo que a minha filha queria, porque queria que eu comprasse um brinquedo para ela. Eu não queria comprar, mas me falou, compra. Eu falei assim, eu vou comprar e vai ficar largado aí. Comprei, ficou largado lá. Assim somos nós. Às vezes nós queremos porque queremos, e aí Deus fala assim, eu vou te dar, mas você vai ver que não vai ter nenhum valor para você. E aí muitas das vezes nós ficamos sem saber o que vamos pedir. Eu quero levar a você a ter um conhecimento que Deus quer nos dar o que a gente precisa. E espiritualmente o que estamos precisando nos nossos dias. Nós precisamos de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Nós precisamos de cultos cheios da graça. Nós precisamos voltar a uma igreja primitiva onde Deus ainda cura, batiza com o Espírito Santo, salva a alma, dá dons espirituais, levanta, aleluia, homens e mulheres cheios da unção do Espírito Santo. Só que para isso nós precisamos muitas das vezes nos mover, porque a comida para nos saciar não cai do céu. A comida precisa ser buscada, precisa ser comprada. Existe um ditado que você vai debaixo de uma árvore que tem fruta, e aquela fruta está no alto, tem pessoas que ficam esperando a fruta cair da árvore, mas tem outras que sobem da árvore para colher fruto. O reino do céu é tomado a força. Não vai cair do céu a glória, não vai cair do céu as bênçãos, não vai cair do céu os milagres, não vai cair do céu. Você tem que se esforçar. Olha, se mova. O Espírito de Deus que está em você, Ele move você, move para a oração, move para fechar a porta do quarto e orar, move para buscar, porque quando você ora, o céu se move, Deus se levanta, a mão de Deus faz milagres. Nós estamos em uma geração que não quer se mover. Estamos em uma geração que as pessoas não querem a dificuldade, elas querem a facilidade, elas querem o instalar de Deus, eles querem com pressa. E Deus muitas das vezes não atende dessa forma. Ele muitas das vezes ele tem a resposta sim, não, espere. E tem tempo que ele fica em silêncio. Ele não fala nem sim, nem não e nem espere. Ele fica em silêncio. Mas em silêncio ele está trabalhando na sua vida. Ele está agindo em seu favor. Mas quando muitas das vezes não tem saída, então ele traz provisão para nós. Eu não sei se eu já contei aqui isso, porque eu já vi algumas vezes, eu conto alguns testemunhos. Eu estava num período desempregado, e desempregado estava faltando no final do mês a comida. E não tinha almoço aquele dia lá em casa. 4 bocas para comer. Não tinha nada. E o crente, ele não pode ser preguiçoso, ele tem que correr atrás, ele tem que levantar para buscar trabalho, ele tem que, mas naquele dia não tinha. Chega aquele dia que não tem. E eu e minha esposa fomos orar. Chegando quase ao meio-dia, 11h30, chegando perto onde o estômago está começando a corroer, o suco gástrico começa a dar aquele vazio no estômago. Uma irmã toca o telefone. Deus usando os seus. Pastor André, Pai do Senhor, irmão Londrina, como é que está? Está tudo bem. Olha, aqui em casa eu estou vendendo quentinha, mas sobraram 4. O senhor não quer não? Você vai dizer não? Você vai dizer não? Ô irmão, que bênção! Eu vou buscar. Ela nem sabe o que está acontecendo, mas Deus sabe. Deus está trabalhando. Ninguém está sabendo.
conversa, uma da experiência de nossas vidas espirituais é que acrescenta a sua fé para saber que Deus ele faz na nossa vida. Deus tem preparado o melhor para o seu povo. Embora tantos não reconheçam que Ele tem o melhor. Há pessoas que têm talentos da parte de Deus e não estão satisfeitas com o seu talento. Aí o talento fica enterrado, parado, enferrujado. Mas Deus pode dar mais, e às vezes aquele que você quer depende do que você tem na obra. E nós queremos tanta coisa de Deus, não é verdade? Senhor, me dá isso, me dá aquilo outro. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. E às vezes aquilo que Deus te deu, você não usa. Aquilo que você tem, você quase não exerce. Você tem sido saciado por Deus? Você tem sido farto por Deus? E como tem sido a sua reação? Se Deus requeresse de nós hoje que Ele quer ser saciado por nós, o que nós daríamos a Deus? Porque hoje Ele está como um garçom para nos servir, para distribuir aquilo que nós queremos. E depois que você se sacia, você se relaxa, não é verdade? Que bom, comi, estou satisfeito. Aquela macarronada de domingo, aquele churrasco feito, que maravilha, você sente satisfeito. Aí você vai descansar, porque os sais minerais, os nutrientes voltam na sua vida. Você acredita que tem muita gente que está sem sais minerais na igreja, sem nutrientes, porque não tem mais a produção de vitamina no seu sangue, no seu corpo. Estão passando momentos de fome, de esterilidade na terra. Você sabe por quê? Que os filhos dos profetas, eles estavam passando fome num período, e ali estavam eles no local do seminário estudando, e todo mundo estava com fome. Era tanto filho de profeta com fome. E aí o profeta Eliseu falou assim: olha, vai lá e busca lá alguma coisa para a gente fazer. E foram lá, buscaram uma parra brava lá, um certo filho do profeta, botaram na panela, fizeram o caldo, e quando foi comer, alguém dizia assim: a morte na panela, aleluia. E quando falou que a morte, aí o profeta Eliseu traz um pouco de farinha, coloca no caldo, e o Senhor muda a situação, e eles bebem e sacia a fome que eles estavam sentindo. Sabe, tem circunstâncias da nossa vida que nem sempre vai sair como a gente quer. Olha, irmãos, Deus ele tem como trabalhar e como agir, como mudar, como satisfazer a nossa vida. É preciso entender e ter uma visão daquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. É preciso entender o que Deus está fazendo. Nós não podemos estar cegos com o agir de Deus. Nós não podemos estar com o entendimento fechado do agir de Deus. Apesar dos pesares, Deus nunca nos deixa, Deus nunca nos abandona, Deus nunca deixa de suprir. Ele sempre está fazendo algo a nosso favor. Agora eu quero dizer para você que está aqui, quando Moisés escreve no Salmo 90, ele fala que Deus está saciando de madrugada. Não sei se vocês conseguiram ler esse Salmo. Coloca na tela, por favor, querido. Salmo 90 e o versículo 14. Farta-nos de madrugada com a tua benignidade. Olha só o versículo. Farta-nos de madrugada com a tua benignidade. Enquanto você está no êxtase dormindo, enquanto você está desligado dessa terra, Deus continua trabalhando com bem a seu favor. Deus continua agindo com coisas boas a seu favor, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Ou seja, o propósito de Deus é que você se regozije com o que Ele está fazendo quando você não vê, quando você não enxerga. Ele está fazendo a seu favor. Levante adorando, regozijando
Salvador. Aleluia! E Ele, irmãos, não nos deixa em nenhum momento. Ele não se atrasa, Ele não se adianta. Ele chega na hora certa. Eu chego na casa da minha mãe, ele fala assim: meu filho, pode lá mexer nas panelas. A gente, como é respeitoso, fala assim: não, mãe, aqui já não é mais minha casa. A minha mãe fala: não, meu filho, você é de casa, pode ir lá. Aí a gente vai lá na panela, né? Vê aquele monte de galinha com batata, com aquele molho gostoso. A gente tem liberdade de pegar o que a gente quer, porque está na casa da mamãe. A gente abre a geladeira. Eu quero dizer para você que nós estamos na casa do Pai. As compotas já estão prontas, estão cheias. Só se sacia quem quer. Né? Às vezes nós podemos até pegar em concha. Você pega um feijão em concha. E às vezes pega uma ou duas conchas e enche o prato. Mas tem coisas que você pode pegar uma vez, uma coisa só. Por exemplo, se tem lá, né, uma banana, uma laranja, uma gelatina, só pode pegar uma. Você não pode pegar mais que uma. Principalmente nos serviços do trabalho. Tem coisas que na área espiritual só pega uma, mas tem coisa que é com concha. Eu quero dizer para os irmãos que Deus tem coisas extraordinárias que talvez você ainda nem adquiriu, nem realmente teve na sua vida, que Deus quer te dar com concha. Nesta noite há algo espiritual que Deus quer derramar sobre a sua vida neste lugar. Fique bem, então vocês até passaram o horário. Vou até falar mais 9h20, já foi 27. Eu quero crer que esta simples palavra Deus tenha falado com você no testemunho. Tem um hino da cantora que diz: usa-me, sacia-me. E eu quero dizer para você que se você está saciado, você sempre vai estar dando glória. Entenda que Deus quer ser glorificado. Nem todo que quer pão significa que está saciado. Existem pessoas que estão sem fome e continuam pedindo pão. Existem pessoas que têm de sobra e jogam fora. Não esbanje as bênçãos de Deus. Ele diz na sua palavra: não esqueça dos meus benefícios. Não esqueça do que eu já te fiz. Então Deus está falando muito profundo aqui. Porque tem pessoas que esqueceram o que Deus tem feito na sua vida. Não te esqueça dos seus benefícios. Feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você orasse agora e agradecesse pelo que você tem, pelo que você é, pelo que Ele tem feito na sua vida, pelo que Ele tem te dado, pelo que Ele fará na sua vida. Se sinta-se saciado da glória e da graça de Deus. O último versículo que eu li aqui foi o versículo de Mateus. Você prestou atenção? Que Deus não dispensa ninguém sem comida. Uma multidão de 5.000 pessoas. E Ele manda os discípulos: compra alguma coisa, até para ele, mas não tem nada, não tem nem onde comprar. Aí vem um menino com 5 pães e 2 peixinhos. O que eu quero finalizar para falar para você? Nem sempre o muito satisfaz a todos, mas o pouco com Deus é muito. Deus pega os 5 pães e os 2 peixes e alimenta 5.000 pessoas. Ele traz à existência aquilo que não existe. Ele está
falando para alguém aqui, minha serva, meu servo, creio